botar a apresentação aí da... Isso. Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou... Um pouquinho mais perto do... Isso. Eu sou responsável pelo laboratório da Steinert aqui na América Latina. Desde o ano passado a gente tem um laboratório aqui e a gente faz todos os nossos projetos da América Latina no nosso centro de testes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação da tecnologia ORSorting em plantas piloto na América Latina. Eu dividi a apresentação em 3 tópicos, que é a tecnologia, falar rapidamente para quem ainda não conhece, como que é o desenvolvimento de um projeto, né? E 3 casos de plantas piloto que a gente teve recentemente. Esse é o equipamento, a gente chama ele de KSS, é um equipamento que combina diversos sensores. Aqui é um esquemático dele, né? O equipamento é basicamente dividido em 3 partes, que seria uma parte da alimentação, que está no canto esquerdo, é uma calha vibratória que é responsável por espalhar as partículas, criando uma monocamada em cima de uma correia que roda a 2,8 metros por segundo. Nessa correia, a gente tem o que a gente chama da segunda parte do equipamento, que é a parte da detecção. E nessa parte tem 4, a gente pode combinar até 4 sensores. Normalmente, para mineração, a gente utiliza essa combinação que está mostrada no slide, que seria um sensor indutivo, um sensor laser, que faz uma triangulação, né, da partícula, então ele é um sensor 3D, um sensor de cor e um raio-x de transmissão. Esse raio-x de transmissão também pode ser substituído por um raio-x de fluorescência ou um sensor de infravermelho. E, por último, a gente tem uma parte que seria a separação mecânica das partículas. Após, né, a resposta dos sensores, o programa faz uma tomada de decisão e cada partícula pode ser ejetada. Então, tem uma válvula, uma barra de válvulas de ar, que é responsável pela ejeção de cada partícula, ou a partícula cai diretamente por gravidade. Então, a gente sempre gera 2 frações, que seriam o eject ou drop, fazendo a separação das partículas. Então, a separação é realizada partícula por partícula, né? O desenvolvimento de projetos, como é que a gente desenvolve um projeto de ORSorting, né? Muita gente já conhece, mas ainda costuma ter muita dúvida sobre como descobrir se um minério é aplicável para a tecnologia, quais são os resultados possíveis. Então, a gente tem esse desenhozinho aí que mostra como descobrir, né, se o seu material ele é adequado ou não para a sorting. Primeiro, a gente coloca uma discussão do projeto. É sempre um momento em que a gente introduz, né, a tecnologia para o cliente ou que o cliente vem com uma possibilidade de aplicação para a gente. E depois a gente faz uma etapa de clarificação técnica, né, em que é para os 2 lados, tanto para a gente poder entender melhor o minério e as possibilidades de aplicação da tecnologia, quanto para o cliente poder entender quais são as possibilidades, como é que funciona, como é que é a caracterização de um teste. E aí, depois dessa etapa, a gente define por uma metodologia de teste. A grande maioria dos nossos testes a gente faz hoje, atualmente, né, no Brasil. E a gente faz um teste de performance algumas vezes, muitas vezes já é possível fazer tudo num teste inicial. E depois a gente já parte para o desenvolvimento do projeto. Como é que seria essa planta, né? Quais são as especificações do material, o que é necessário para a preparação. A preparação, normalmente, sempre vai envolver uma etapa de britagem e peneiramento. Eu ainda vou falar um pouquinho na frente sobre a granulometria, né, em que a tecnologia é aplicada, mas algumas vezes pode envolver uma maior complexidade, como uma lavagem, uma preparação de superfície, dependendo de quais foram os sensores utilizados. Então, coloquei aqui embaixo a etapa de testes. Ela é para o desenvolvimento da aplicação, é quando a gente vai entender quais sensores vão ser aplicados, de qual forma. É desenvolvido um algoritmo que é customizado para cada aplicação, para cada minério, e para ver a aplicabilidade da tecnologia, então, os resultados, né, de um teste. A gente vai ter recuperação mássica, uma recuperação metalúrgica, os teores, a relação entre essas variáveis, para que o cliente possa definir e entender melhor qual seria um objetivo ou um ponto de aplicação. E aí eu coloquei no canto direito, né, planta piloto. A planta piloto, ela não é uma etapa obrigatória. Normalmente, a maioria dos projetos, né, não envolve uma planta piloto,
mas a gente vê que, recentemente, isso tem se tornado uma tendência. E aí a gente começou a tentar entender melhor o porquê disso, e a gente viu que era uma necessidade para clientes que têm um minério bem complexo ou projetos muito grandes. Então, quando que a gente costuma aplicar uma planta piloto? Para entender mineralogias bem complexos, que requerem um cuidado maior, uma combinação de sensores, um desenvolvimento mais de médio prazo. Ou no desenvolvimento de experiência operacional. Então, muitas vezes, o cliente tem um projeto que é muito grande, envolve a instalação de 2, 3, 4, 5 equipamentos, e ele opta por fazer uma planta pequena, primeiro, para poder desenvolver, né, essa experiência operacional, ter um conhecimento inicial com a tecnologia, porque é algo que ainda não é tão comum de encontrar, né? E, por último, garantir a rápida implementação de máquinas futuras, que seria exatamente desenvolver o pessoal tanto do comissionamento, né, durante a implantação, mas também na rotina operacional. E para testar minérios de várias fontes, de pilhas, de open pit, de mina subterrânea. Então, a planta piloto aparece como essa oportunidade. Agora eu vou falar um pouquinho de 3 casos de plantas piloto na América Latina. A gente escolheu algumas aplicações bem diferentes, e vou passar rapidamente, né, porque o tempo não é muito grande, mas a gente fica à disposição também para qualquer dúvida que vocês tiverem. O primeiro caso é uma planta de cromita, em que chamei aqui de tarefa, né, que seria o objetivo da aplicação. Inicialmente era o de concentração, que era recuperar um LAMP. O LAMP seria um teor de cromita acima de 35%, 37%, mais ou menos. E nessa planta, a ideia inicial era substituir, né, a catação manual. Então, foi instalado um equipamento inicialmente, e a ideia era só recuperar o LAMP. E depois eles viram que, por exemplo, era possível rejeitar um material com um teor muito baixo de cromita, que praticamente não tinha valor nenhum na planta de concentração. Era um material que nem era recuperável, né, nas etapas posteriores. Então, passou a rejeitar também um material que não tinha valor econômico, reduzindo a quantidade de material que ia para a planta de processamento. E, obviamente, isso reduzia o custo de moagem, o custo de reagentes com flotação, etc. Então, esse projeto começou com um equipamento, que inicialmente era só com raio-x, e foi crescendo. Hoje já tem mais, né, equipamentos instalados. E, recentemente, a tarefa evoluiu também para tratar pilhas de baixo teor. Então, são pilhas enormes, acumuladas durante décadas, que têm aproximadamente 2 a 3% de LAMP, e a tecnologia viabiliza, né, recuperar isso. Pensando numa catação manual, seria inviável, né, processar toneladas e toneladas de material para recuperar 2 a 3% de material econômico. E, além disso, material que não é o rejeito, né, que a gente chama de disseminado, ele vai para a planta de processamento, para virar um concentrado da flotação. Então, lá, as faixas granulométricas 25 a 75 milímetros e 75 a 125 milímetros. A faixa granulométrica também ela mudou, né, desde quando teve a planta piloto até a evolução para a planta atual. Então, a planta piloto também é uma etapa para testar coisas diferentes, materiais diferentes e tamanhos diferentes também. Nessa planta, como trabalha com uma granulometria bem alta, a capacidade máxima é de 200 toneladas por hora. Dependendo da granulometria, os sensores aplicados são o laser e o raio-x, e os principais benefícios econômicos, né, que eu acho que é o principal tema do workshop, redução de custos. Primeiro é a classificação automática desse LAMP, poder recuperar ele de uma forma totalmente automatizada. Segundo é a pré-concentração, né, deixar de mandar um material que não tem valor econômico para uma planta de beneficiamento. E terceiro é gerar uma nova fonte de material econômico, né, que seriam essas pilhas de estéreo que estavam lá armazenadas, um passivo ambiental enorme e que inicialmente não tinha valor econômico nenhum. O que eu coloquei no campo esquerdo é uma imagem de como que é feita a classificação, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma imagem do sensor de raio-x já após feita a classificação. Igual eu falei, cada algoritmo, né, ou cada forma de classificação, ela é customizada para cada material. Então, a gente vê que o material que tem mais do que 35% de cromita, ele aparece praticamente todo verde. O material entre 5, 37 e 35, ele já aparece mais vermelhinho, com alguns pontos de verde no interior.
e o material que seria um rejeito em estéreo mais franco, ele aparece totalmente vermelho. Então, o algoritmo é desenvolvido, né, para fazer esse tipo de classificação que está mostrado na imagem. O segundo caso é uma planta que aplicou a tecnologia para a pré-concentração de ouro. Então, eles pegam o minério marginal da mina subterrânea e passam no equipamento para tentar elevar o teor para ficar próximo ao teor de alimentação da planta. Anteriormente, esse material saía de dentro da mina e ele era direcionado por caminhão até uma pilha que ficava a cerca de 10 quilômetros da mina. Então, assim, um material que inicialmente não tem valor econômico, né? Você tem basicamente só um custo para a deposição desse material, é uma pilha enorme. Eles passaram a poder rejeitar uma pequena porção de material e com recuperações metalúrgicas acima de 90%. Então, eles conseguiram transformar um material que não tinha valor econômico em uma fonte nova de minério. As faixas granulométricas nessa planta, entre 10 a 30 milímetros e 30 a 90 milímetros. Então, a gente já vê que é diferente, né, do caso anterior. Cada minério requer um estudo para a gente entender qual seriam os tamanhos ótimos, né, de processamento, para garantir fatores como liberação e também capacidade. E lá, os sensores aplicados são cor, laser, indutivo e XRT. Principalmente em projetos mais complexos, a gente vê que a combinação dos sensores ela é muito importante. Nesse caso, por exemplo, o sensor laser e XRT. Eles são utilizados para fazer a detecção de um sulfeto num quartzo, que é o que está aí na figura. E aí a gente vê até a imagem, né, do raio-x, que fica tudo bem branquinho, com alguns pontos bem pretinhos, que seriam esses pontos do sulfeto mais disseminado, né? Então, a gente consegue fazer essa detecção com precisão. O sensor de cor, ele não é utilizado para todas as frentes, mas, por exemplo, para algumas frentes que têm um material que já está mais oxidado, não apresenta um contraste de densidade muito bom, mas talvez uma cor mais avermelhada, o sensor é capaz de fazer essa detecção. E o sensor indutivo lá, por exemplo, é utilizado para detectar um shotcrete que vem da mina e que, obviamente, não tem valor econômico nenhum, né? Algo que você quer rejeitar. Para esse caso, os principais benefícios econômicos seriam a redução dos custos de transporte. Lá era um custo de transporte para um material que era um rejeito, né, inicialmente para eles, e uma nova fonte de material econômico, que seria esse minério marginal que vem da mina subterrânea. Lá a gente vê que um outro potencial seria ainda pegar essa pilha, né, que eles já depuseram por algumas décadas, e reutilizar esse material também, o que é uma possibilidade. Esse projeto foi uma planta piloto que desdobrou também em mais equipamentos que vão ser instalados em outras minas de ouro. Então, outra ideia, né, para esse projeto era garantir uma implementação mais assertiva e rápida dos futuros projetos que vão envolver a tecnologia. Por último, é um caso de recuperação de cobre em pilhas de baixo teor. A mesma coisa, né, a gente vê que nos 3 casos, mesmo quando a ideia inicial não era essa, o projeto acabou tomando essa direção, porque é um tipo de aplicação que tem uma viabilidade econômica muito positiva, né? Você pega materiais que já estão lá, não tem mais o custo de retirada e consegue fazer algum valor econômico com eles, ou pelo menos viabilizar que eles paguem, né, ao passar numa planta de beneficiamento. Nesse projeto, são 3 faixas granulométricas, 100 a 75, 75,25 e 25,12, e uma capacidade máxima de 180 toneladas por hora, que vai ser para essa maior faixa granulométrica, né, 75 a 100. Nesse caso, os sensores são laser e raio-x, exatamente para poder detectar um contraste de densidade entre os materiais, que seriam sulfetos de cobre e um quartzo, sulfeto de esparto, que vão ter uma densidade bem reduzida. Igual eu mostrei no primeiro caso, né, essa imagem verde e vermelho mostra como que seria uma classificação do sensor. Então, lá é possível obter uma seletividade bem boa para, assim, um teor de cobre, né, abaixo de 0,1, que é eliminado, e você pode escolher tanto um foco em um upgrade muito elevado, acima de 0,8, 1, 2% de cobre, como uma recuperação maior. Então, um teor de corte em 0,1, 0,2, que acaba ficando dentro da média dos projetos que a gente recebe aqui na América Latina. E, nesse caso, o principal benefício econômico é ter uma nova fonte de material econômico, né, que seria reutilizar essas pilhas acumuladas por décadas de baixo teor. E pensando no futuro, né, um dia, esses projetos têm 5, 10 anos de pilha,
o equipamento pode passar a ser utilizado para processar minério marginal ou diversas aplicações. A gente vê que as plantas pilotos, ou mesmo as operações, elas começam com um formato e, devido à flexibilidade, né, da tecnologia, o projeto acaba tomando outras proporções, com outras aplicações, outros objetivos, né? Por fim, é isso. Obrigada.